Nós estamos estudando no livro dos Espíritos aquela parte que fala sobre a relação entre os espíritos do outro lado da vida. Nós começamos esse estudo já há algum tempo. O capítulo é o capítulo 6º do livro 2º. Chama-se Vida Espírita. Começa lá na pergunta 223. A pergunta 223 é fácil de você localizar, porque o livro é feito com perguntas, então cada uma tem um número, e assim você chega facilmente no início do capítulo que aqui estamos comentando. Mas nós já andamos bastante neste capítulo, estamos lá na pergunta 290 e quanto, Tomé? Hoje vai ser a 298, não é? Semana passada nós comentamos, conseguimos andar 2 perguntas. Nossa, a gente estava turbinado semana passada, né? 2 perguntas, 297, 296 e 97 nós falamos. Estamos agora iniciando o questionamento que Kardec faz aos espíritos a respeito da afetividade. Uma das coisas importantes na convivência é o desenvolvimento desses laços, não é? Os laços de afetividade, o afeto que nós vamos construindo na medida dos relacionamentos. E uma das coisas mais complexas do indivíduo é o amadurecimento afetivo. Essa maneira de encarar os relacionamentos que envolvem sentimento. Isto é muito adequado lembrar, sobretudo quando estamos em um mundo como este, um mundo onde predominam os egoístas. No mundo de egoístas, o afeto fica complicado, porque a afetividade é uma experiência que vulnera as pessoas que a vivem, vulnera mostrando fragilidades, que nós chamamos assim, por falta de uma compreensão mais adequada, e que a maior parte das pessoas tem receio de se expor. Isso é próprio de um mundo egoísta, em que não há ainda o entendimento mais profundo do que represente o afeto. Nós ficamos sempre com a ideia de que os outros têm que gostar de nós mais do que nós tenhamos que retribuir, que nós precisamos receber para que depois, com esta segurança, a gente pense se vai devolver, que nós colocamos a nossa felicidade na existência de alguém que se dedique a nós. Estas visões são próprias de um mundo onde os egoístas vivem. Como uma criança que quer chamar atenção sobre suas necessidades, fazendo estrepolias, fazendo traquinagens, ou quando é censurada, criando situações embaraçosas, estragando coisas, quebrando, pondo fogo na cortina. São maneiras de chamar a atenção ou de protestar próprias de um ser infantil. Estamos chegando, portanto, nas perguntas da relação entre os espíritos, que não são mais do que nós sem a carne, que tratam da questão afetiva. Na semana passada nós já tínhamos visto, na pergunta 297, se a afeição de 2 pessoas que se dedicam neste mundo vai continuar sempre no mundo dos espíritos. E nós vimos que isto vai acontecer se esta afeição estiver fundamentada numa simpatia verdadeira. Esta simpatia real, estes valores profundos se mantêm. Agora,
se as causas físicas, as leviandades, os interesses imediatos foram os provocadores dessa afeição, do lado de lá, elas terminam, elas acabam. Duas pessoas que se uniram e que se amam porque se dão muito bem sexualmente falando. E este é o motivo principal de estarem juntas. Acontece que uma delas desencarna. Chega do lado de lá, uma das coisas que vai perceber com o passar do tempo é que o afeto baseado no sexo está lastreado em uma coisa física, que do lado de lá não existe mais, desta maneira. Então, há naturalmente uma mudança nesses interesses. Se ambos desencarnam, e do lado de lá, se procuram para os exercícios da sexualidade, só vão conseguir fazer isto, ou só vão ter alguma experiência parecida ou próxima, se estiverem em regiões muito densas, muito umbralinas. Mas na medida em que eles descobrem que o corpo físico garantia a eles uma sensação que agora não existe mais por efeito dos hormônios, eles, se não cultivarem outros valores, não estarão mais ligados um ao outro. E falamos aqui do sexo porque é uma coisa bastante comum, mas não é só isto, são todos os nossos desejos físicos e os interesses materiais. Quando nós desencarnamos, se não há uma ligação em outra estrutura, em outro nível, nós não estaremos mais gostando das mesmas pessoas. Então é uma coisa importante que a pergunta 297 nos faz pensar. A nossa afetividade deve estar baseada em laços mais profundos do que os interesses da casca, seja da casca física do corpo, da casca de bens, de diversões, de brincadeiras, de atividades, porque isso tudo desaparece. As afeições entre os espíritos, continua a resposta 297, são mais sólidas e mais duráveis do que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Quando existem afeições do lado de lá, elas são mais perenes, porque eles se lastreiam em outros fundamentos. Isso tudo nós conversamos na semana passada. Aí, dentro dessa mesma sequência de interesse, Kardec pergunta na questão 298. Quem já ouviu falar aqui na tampa da panela? Levanta a mão. Da metade da laranja. É uma frase bastante batida, né? A chamada alma gêmea. Foi até nome de novela, não foi? Tem uma novela aí há uns tempos atrás que chamava Alma Gêmea, né? Estas são referências que, no nosso mundo físico, designam esta união ideal, essa união perfeita, essa união maravilhosa, de pessoas que se completam, não é? Kardec coloca: as almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia. A tal alma gêmea, metade da panela, metade da laranja, sim ou não? Ai, que decepção. Ai, eu tinha certeza que Papai Noel
o coelho da Páscoa. Ai, até hoje eu ando no ônibus, no circular, fico olhando nos pontos para ver se não tem alma gêmea sentada lá em algum dos bancos. Não tem esse negócio então? Fala, Norilei, peraí que vai chegar o microfone aí. Vamos fazer o Vanderlei trabalhar com a camisa nova dele. Não existe alma gêmea, acho que não existe nesse plano aqui. Então você concorda com o que o mundo espiritual está dizendo? Que não tem esse negócio de metade eterna? Não existe. Aqui na Terra, não. Não, mas então, peraí. Tem ou não tem? Não. Nem na Terra, nem fora da Terra? Fora da Terra pode ter. Pode ter fora da Terra. Dependendo do grau de evolução. Então, o que acontece? Dependendo do grau de evolução, o que acontece? Eles podem se unir, né? Se eles tiverem um grau de evolução aqui na Terra, viverem bem, e depois desencarnarem e continuarem, eles podem... Podem o quê? Pode ficar juntos. Pode ter... Para sempre? Não. O resto da existência? Não. Hã? Não. Pode. Eu acho que pode. Pode ou não pode? Decida. Aqui na Terra, em casais, não existe alma gêmea. Agora... Entre casais não existe alma gêmea. Mas o Kardec não está perguntando aqui se é na Terra, se é... ele está falando genericamente. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união? Quem aqui já se uniu alguma vez na vida? Levanta a mão. Então, esta união já estava predestinada, você já tinha uma pessoa que lá era a sua metade, desde a sua origem, desde quando Deus criou você, ele falou assim, vou criar você positivo e vou criar um negativo, e aí vocês vão se procurar por toda a eternidade até que se encontrem, e aí se ajustam, né? Essa visão, que é aquela que Kardec está perguntando aos espíritos, existe? É uma coisa bonita, poética, estilo Romeu e Julieta, não é? Aquele negócio de, ai, você jura que vai ser meu amor eterno, que você nunca vai ficar sem mim, eu juro que se você morrer eu morro também. Essa conversa, né? Aí um rasga a veia aqui, e o outro também rasga, e aí mistura o sangue, não vai fazer isso, que é perigoso em casa. Sem acompanhamento de um adulto. E aí faz aquela união do sangue, a gente está junto agora para a eternidade. Né? É tão bonito ver essas histórias rocambolescas assim. Assim, ai, o amor romântico, o amor, ai, eu estou sem ar. Ai, olha só, olha, põe a mão aqui, meu coração está batendo. Olha aqui, Gaspar. Oh, meu coração está batendo. Você está dormindo aí, Gaspar? Oh, o coração batendo aqui. Ó. Meu coração está batendo. Só de ouvir falar. Ou seja, esse amor romântico, essa história é muito bonita para a gente, num plano de prova e expiação, ficar sonhando com determinadas relações. Que, dentro do padrão evolutivo, não funcionam deste modo. Né? Não funcionam. Nós vivemos na afetividade exatamente sob o prisma dos ególatras, a ideia de que somos donos uns dos outros. E é isso que faz o amor romântico ser assim uma coisa, um exercício quase de uma insanidade. Esse amor romântico, que é o sonho de muitas mulheres e muitos homens, na verdade, se você vai analisá-lo profundamente, ele é uma manifestação de um equívoco da forma de sentir. Respeitável porque se baseia em um sentimento nobre, se baseia em uma afetividade que é sincera em muitos dos casos, mas não com base naquela ideia de que se não der certo com essa pessoa, eu não vou ser mais feliz na vida. Essa foi a pessoa que Deus fez para eu me unir a ela. Isso não existe dentro desta visão romântica que a gente criou, do cavaleiro que vem na armadura dourada sobre o seu alazão, pegar a mocinha que está com as tranças lá na sacada, esperando chegar
o seu herói. Não, isso, né? Foi um dia um modelo de afetividade, um modelo medieval de afetividade. Mas nós estamos caminhando ao longo da evolução para uma sublimação desta afetividade, não mais dependendo de uma ligação indestrutível e fatal, que é o que a pergunta de Kardec nos faz entender. Kardec quer saber se cada um de nós, quando foi criado por Deus, foi criada também uma contraparte que o complete. Positivo e negativo. É aquela pergunta que Kardec faz. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? E os espíritos respondem com bastante clareza: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. Pode haver união particular e às vezes fatal entre dois homens, seres humanos, entre seres que vivem na terra, em corpos de carne. Isto pode haver. Pode haver união, como eles estão respondendo, particular, do A com o B, e fatal. Fatal por quê? Porque um acaba matando o outro. Então é fatal. O cara é tão ruim que casar com ele foi a morte. Foi fatal o negócio. A desgraça foi terrível. Ou baseada nas leis do universo, que fazem com que os seres que se equivocaram precisem voltar juntos para se recuperarem. Por isso há uma fatalidade quando falamos da união física. Por uma encarnação, por algumas vidas, mas não definitivamente, não eternamente. Não existe, na resposta da pergunta 298, não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Observamos que os espíritos superiores que estão respondendo essa questão, eles fazem uma abordagem de todo o processo evolutivo que o homem naquela ocasião podia conhecer na resposta que eles estão dando. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele está unido a todos os que, como ele, compartilham das mesmas expressões de beleza, de afinidades, de simpatias. E quanto menos evoluído, mais ele está, né, nesse processo de é meu, eu mando, não vai sair com outro, não vai deixar a outra em paz, porque ela não quis mais saber de você, aquela coisa assim bem elevada, que a gente costuma encontrar com bastante facilidade em nossa trajetória. É importante, portanto, que nós aprendamos uma coisa com a resposta que os espíritos nos dão. Houve um palestrante que veio aqui uma vez, ele é um promotor de justiça, não sei se já se aposentou, muito conhecido, autor de vários livros, o nome dele é Isaías Claro. E em uma das palestras que deu aqui em nossa casa, ele citou uma coisa até que o povo deu risada. Falou assim: olha, então, sabe o que acontece? Você, dona de casa, você, minha senhora que está aqui, você comece a acostumar-se a referir ao seu companheiro como o nosso marido. Quando você for conversar com sua amiga e for se dirigir falando do seu marido, diz: sabe o nosso marido? Nosso marido? Não é? Custou tanto para arrumar ainda essa porcaria, ainda vou ter que dividir com outra. Não, não é isso, é que quando você entender que nós não somos donos exclusivamente de ninguém, nem de nada, ainda que a gente tenha essa ilusão, já é bom começar a chamar de nosso marido, de nossa esposa, não é? Porque de verdade nós vamos começar a entender que nós somos todos membros
de um grande agrupamento em que a afinidade pode nos ter feito, neste momento, ser marido e mulher. Num próximo, poderemos ser pai e filho, mãe e filha, poderemos ser irmão um do outro, poderemos ser só amigos. E às vezes o que é mais grave, não é? Depois que esse negócio de meu daqui, minha dali não dá muito certo, daí renascemos como adversários, né? Como raivosos um contra o outro. Então, a noção de que nós somos irmãos que dormem juntos, que procriam, que convivem por 30, 40, 50 anos, e que vão voltar para o outro lado, sem sermos donos uns dos outros, é muito enriquecedora da maneira pela qual nós olhamos aqueles com quem nós convivemos. Minha irmã, meu irmão. É quase uma ruptura com o modelo que nós conhecemos hoje, próprio de um mundo de egoístas, de dominadores e dominadoras. Mas não é só o livro dos Espíritos que fala a esse respeito. Quando nós vamos no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala sobre a família. O capítulo 14, quando Jesus refere a quem é minha mãe, quem são os meus irmãos. E lá nós temos a explicação do parentesco corporal, do parentesco espiritual. É o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Este capítulo nos apresenta no parágrafo 8º, esta mesma noção. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por uma afeição durante a vida na Terra. Ou seja, já viveram antes, já tiveram assuntos em comum, já construíram emoções compartilhadas e agora podem voltar, podem continuar a aprender. Então estes grupos formam famílias espirituais, famílias unidas pela afinidade de pensamentos, pelos sentimentos enobrecidos, pelos interesses comuns, do ponto de vista da elevação da alma. Quando vão se preparar para um processo reencarnatório, o que acontece? Você descobre que vai ter que renascer. E você tem que vencer determinados problemas. Você tem que passar por determinadas provações. Você tem que enfrentar obstáculos. Então você olha para aquela grande família e fala assim, puxa vida, eu vou precisar voltar, eu queria ter uma companhia, seja como marido, seja como esposa. Meu Deus, e agora? Eu vou falar com a Juventina. Será que a Juventina, a gente se dá bem, a gente gosta das mesmas coisas? Aí você chega, Juventina, eu estou aqui, recebi o cartão vermelho da espiritualidade, tem que voltar lá para baixo. Mas eu estava querendo ter uma companheira, uma pessoa com quem eu pudesse somar, porque eu vou ter que enfrentar essas e essas dificuldades. E aí ela olha, Juvenal, puxa, que bom que você falou, porque eu também vou ter que voltar, eu também tenho que enfrentar certas coisas, e a gente aqui se dá tão bem, não é? Poxa, se você me aceitar e a gente puder construir uma vida a dois, eu prometo a você que eu também te aceito. Vamos juntos? Vamos fazer isso, vai ser mais fácil. Porque a gente gosta dos mesmos objetivos, tem os mesmos sonhos. Então isso é uma forma de você, com uma outra alma, naquela experiência que você precisa, ser-lhe apoio e dela receber o apoio por um período, 50, 60, 70 anos de vida na Terra. E pelo período da união que os dois estabelecerem. Então, este amparo, nós vamos encontrar entre estas almas afinizadas.
Agora você fala assim, pô, então onde é que eu fui arrumar o meu marido? Tem exceção nessa regra. Minha esposa é uma bruaca, não aguenta aquela jararaca. De onde foi que ela saiu? Não, é que às vezes não há, em determinadas reencarnações chamadas expiatórias, não há ainda a possibilidade de você escolher dentre aqueles que são afins, aquelas criaturas que poderiam ser as mais afins. Nós precisaremos voltar com pessoas que temos marcas negativas e que precisamos conviver com elas. Precisamos ajudá-las e delas receber também a ajuda. São as chamadas reencarnações expiatórias. São dois espíritos inferiores que se unem para, em conjunto, vencerem seus problemas. Não são espíritos elevados. São espíritos em evolução, mas ainda em um padrão que não dispensa um conflito, a adversidade, a animosidade. E é aí que as partes vão poder esmirilhar essas diferenças. E é nesse ponto que a religiosidade, o entendimento da lei do universo, sobretudo através das leis espirituais, dão ao indivíduo a serenidade para ele não se revoltar, seja como esposo, seja como esposa, enfrentar aquilo e saber que aquela está sendo uma escola áspera, difícil, mas eficaz. Esta então é uma forma de você estar explicando a si mesmo o porquê que você ainda não conseguiu, no joguinho da memória, catar as duas que fazem par. Você ainda está catando as coisas meio diferentes, porque precisamos passar por essa experiência. Mas também no Evangelho, no capítulo 4, quando falamos do processo da reencarnação, o capítulo 4 fala sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O parágrafo 18 explica: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. As famílias espirituais se baseiam nestes princípios: afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Estes espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A reencarnação não os separa quando isso acontece e um não pode voltar com o outro, senão momentaneamente. Vamos que a Juventina não pudesse renascer com o Juvenal. Ela continua gostando dele, continua vibrando por ele. E de onde ele estiver, ela vai apoiá-lo. Porque há simpatia, há interesses, inclinações semelhantes e há afeição. Então, a gente observa que em nosso estágio de evolução, num planeta tão atrasado como este, isto é andar na contramão daquilo que a gente tem procurado vivenciar. Uma união indissolúvel, eterna, sacrificada, de tragédias, e que às vezes as pessoas estão pedindo para morrer logo, para ver se livra. E alguns que se tornam espíritas, às vezes falam assim: não, eu não vou roer a corda nessa vida, mas eu nunca mais quero voltar com esse traste depois. Eu vou descobrir para onde que ele foi, porque eu vou pedir para ir para o outro lado da galáxia, nascer em um outro desses mundos que estão descobrindo por aí, bem longe, para não aparecer nem o cheiro desse infeliz. Não adianta muita coisa. Por quê? Você vai estar ligado a esta outra parte até que aprenda a amá-la. Amá-la.
até que amá-la, você aprenda a amá-la. Agora, isso quer dizer que você vai ter que ser esposa ou marido da mesma pessoa para sempre? Não, não. Você poderá desenvolver uma afetividade mais nobre, sendo pai, sendo irmão, sendo companheiro, sendo mãe. Você vai sublimar um afeto, que em alguns casos é muito sexo, por algo que não seja sexo, por algo que nasça em outra área da sua vibração. Então, são diversas formas pelas quais nós vamos corrigindo determinados desajustes da afetividade. Mas não quer dizer que aquela pessoa é a metade da sua laranja, é a tampa da sua panela, é a tal da alma gêmea, que, como Richard costuma dizer, Richard Simonetti, se transforma em algema, né? Geralmente. Começa como alma gêmea e termina como algema. Então, não existe união particular entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Certamente que os espíritos mais elevados têm uma capacidade de amar muito maior do que os espíritos menos elevados. Esta capacidade se deve ao seu amadurecimento, do entendimento do que é o amor. Quanto mais primitivos somos, mais o amor é expressão da ação física. Algumas pessoas confundem o amor com o interesse sexual. E medem nisto a manifestação afetiva que alguém, a outra parte, possa demonstrar. Porque, estando tão acostumados aos jogos de um planeta de ególatras, quando o jogo não é mais daquele jeito, tem alguma coisa errada acontecendo. Acho que ele arrumou outra. Acho que ela está pulando a cerca em algum lugar, porque está fria. E às vezes é verdade. Não é? Às vezes não é. É uma constatação de um fato. E então a pessoa se indigna que a outra parte a esteja traindo. E coloca todo o peso da culpa na pessoa que cometeu o deslize. Mas se esquece de perguntar a si mesmo, o que foi que ele ou ela deixou de fazer? E que quase que empurrou a outra parte, ou criou a insatisfação no coração do outro ou da outra, para que ele procurasse ou ela estivesse aberta para uma outra experiência. Não é esse negócio, é porque o outro me traiu, que justifica todas as coisas. Não é um negócio, a outra me fez passar pelo papel de bobo, que é o resultado do orgulho ferido. Nós vemos isso constantemente. Quando espíritos, do lado de lá, nós vamos ser apresentados às nossas condutas. E ao invés de ter a desculpa de você ter sido vítima da traição, talvez você seja aquele que se culpa por ter feito aquela pessoa se desencantar de tal forma que ela procurou uma felicidade com uma outra que era muito melhor do que você. Porque isso também é responsabilidade. Essa responsabilidade vai ser colocada para todos nós. Enquanto que na terra, nós nos limitamos a pôr a culpa, entre aspas, naquela pessoa que feriu o laço, que jurou não ferir nunca. Mas quando você jura não ferir um laço afetivo com alguém, pressupõe-se que este outro alguém também cumprirá a sua parte de ser generoso ou generosa, de ser carinhoso ou carinhosa, de ser companheiro ou companheira. E quando isso não acontece? Porque essa outra parte só está esperando o orgasmo,
Só está esperando a relação sexual na intimidade, como demonstradores do amor. E quando não acontece mais isto? Porque a outra parte não consegue mais conviver com o troglodita. Conheço uma pessoa que, em uma situação terrível, fraturada a clavícula, vinda do hospital, com tudo aquilo que significa você passar por um dia num hospital com exames, com dores, com um osso quebrado, enfaixada. Quando foi dormir à noite, teve que passar pela frustrante, pela humilhante situação de ver o marido às 3 da madrugada, abrindo a janela e gritando para todo mundo que ela não queria fazer sexo com ele, que ela não era uma mulher, não sei o que, porque ela não tinha condições. Mas ele queria. Que animal é este? Porque isso não é um ser humano, apesar de ter 2 pernas. É um ser primitivo, infeliz, porque ainda não está à altura daquilo que a bondade divina permitiu que ele já se tornasse. Ou seja, ele já chegou a esse nível humano, mas ele ainda não tem noção disto. Está dominado por um processo de obsessão que não leva em consideração a dor da companheira. Nós não estamos falando aqui da dor de cabeça, a velha desculpa. Certo? Não estamos falando dessa dor que muitas vezes também é um instrumento feminino para punir o companheiro. Sabendo das suas necessidades, sabendo da sua fragilidade, sabendo que ele também tem essa expectativa, e a dona, a rainha, não, hoje não. Ela será responsável também, ou corresponsável, pelos desajustes que ele cometer. Mas nós estamos falando aqui de uma situação fisicamente debilitante, que qualquer ser humano, minimamente responsável, deveria compreender. Mas o que ele fez foi gritar aos 4 ventos para fazer a mulher passar vergonha, para ver se para pará-lo, ela cedia. Isso é amor? Isso é afeição? Então, essas realidades não podem partir de um espírito elevado. A maneira pela qual nós amamos define a nossa elevação. Escrevam isso. Escrevam no papel, escrevam em um caderno, escrevam na carteira. A maneira pela qual nós amamos define a elevação que nós temos. Seja para que ela seja bastante inspiradora, seja para que ela demonstre nosso primitivismo. Então, certamente que não podemos considerar que num planeta tão atrasado como a Terra nós já tenhamos condições de descobrir com quem que a gente vai ficar pro resto da vida, de todas as vidas, de todas as etapas evolutivas. Nós só estamos no primeiro degrau. Já pensou você se comprometer com alguém já daqui para frente? Que tragédia que vai ser? Conheceu no cinema, conheceu no ônibus. Ai, já é a minha alma gêmea. Poxa, você descobrir a alma gêmea num planeta de prova e expiação é você se condenar, nunca mais ter outra opção para o resto da existência. E se essa alma gêmea não desejar evoluir na mesma velocidade que você, se ela não quiser seguir, se ela quiser fazer outras coisas, você não é dono dela, você não é responsável por obrigá-la. Aliás, você não pode ser.
quem obriga alguém a fazer alguma coisa, porque senão essa pessoa não tem liberdade e nem pode ter responsabilidade. E é o que acontece. Todas as pessoas ciumentas, todas as pessoas agressivas, todas as pessoas pesadas no relacionamento, elas serão duplamente responsáveis por todos os erros que a outra parte cometer por causa desse tipo de ação, por causa desse tipo de pressão. Você que é ciumento, que é desajustado inclusive neste momento, muito cuidado, porque além de você ser responsável pelas suas insanidades, a outra parte que cometer insanidades por sua culpa, você vai ser responsável também. Não é diferente o universo, em qualquer um dos aspectos. Nós somos responsáveis pelo bem que a gente faz, somos responsáveis pelo mal que a gente faz, e somos responsáveis por todo o bem que decorra de um mal que a gente, ou por todo o mal, melhor dizendo, que decorra de um bem que a gente não fez. São 3 os níveis de responsabilidade que, por enquanto, os Espíritos revelam para nós. 2, nós estamos acostumados quando temos uma noção de justiça. As pessoas que têm uma mínima noção de justiça já estão acostumados a esses 2 padrões. O bem produz o bem para quem o pratica. E o mal produz o mal para quem o pratica. Mas não pensem vocês que são todos os seres na Terra que têm essa noção. Ainda não. Esta noção é própria daqueles que se espiritualizam de uma certa forma. Porque ainda existe uma grande quantidade de pessoas que acha que pode fazer o mal, que se confessa e que Deus passa uma borracha em cima do mal que fez. Veja só o absurdo. Então, não estamos aqui falando sequer de uma grande quantidade ou uma maioria massiva de pessoas que meditem a respeito disso com lucidez e lógica. Porque há inúmeras religiões que pregam isto. Você faz o mal, se confessa a Deus, e Deus te perdoa e apaga todos os efeitos do mal que você praticou. Isso é um absurdo que nem Jesus, nem nenhum dos que o seguiram pregou. A outros diz, não, o sangue de Jesus limpou os meus pecados. Não, vamos fazer de conta que isso fosse verdade, só para argumentar, coisa que não é. Pô, que bom então do dia que você passou a entender isso até hoje, você não pecou mais, né? Porque seria lógico. Se você estava podre, alguém morreu, sangrou e limpou o seu pecado, coisa que não é verdade, mas você recebeu isso como verdade, pô, você ficou limpo. Nada melhor do que não se sujar de novo, né? Aí a pessoa fala, não, mas você sabe como é a carne é fraca, mas aí eu vou, me confesso toda semana e ele limpa de novo. Quer dizer, o universo é uma agência de faxina. A lei do universo foi criada para ser o lava-jato da nossa indiferença. Então essas pessoas sequer ainda estão no patamar de entender que o mal é o fruto de quem faz o mal e que o bem é o fruto de quem faz o bem. Mas, graças a Deus, uma parte da humanidade já entendeu isto. Mas só uma pequena parte compreende o que vem depois. Que nós também seremos responsáveis por todo o mal que decorra de um bem que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Se aquilo que nós nos omitimos produziu um mal quando nós poderíamos ter evitado, o que acontecer de mal será também em uma cota à parte de nossa responsabilidade. Isso está na pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Procurem-na. 642.
Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir a sua posição futura? Resposta. Alguém lê a resposta aí para mim. Vanderlei, pega o microfone, por favor. Ô, Elaine, lê a resposta, por favor. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem. Liga o microfone, Vanderlei. Tá ligado? Vê se tá ligado, André. Bate nele aí. Não está ligado. Ou acabou a bateria. Muda de microfone, então. Obrigado. Vai lá, Elaine. Não. É preciso fazer o limite... Não. Não. É preciso fazer o bem no limite. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Nós vimos, então, na resposta dessa pergunta, até onde vai a responsabilidade de estarmos no mundo. Nós não responderemos somente pelo bem que fizemos e não seremos responsáveis somente pelo mal que nós praticamos. Vai pesar sobre cada um, não importa qual a religião que ele tenha, todo o efeito ruim de um bem que a gente não fez quando podia ter feito. Você recebe um chamado de um amigo que está falando que vai se matar. E ele quer conversar com você. Mas você, justo o dia de você passear, você já falou com alguns amigos que você vai com eles, andar de bicicleta, fazer um tour pelas montanhas. Você não está afim de ficar ouvindo esse cara que está sempre reclamando da vida, que é a mala também. Então você fala, eu não posso, não estou saindo agora, depois quando eu voltar eu te ligo. Tá bom. Quando volta, um dia, 2 dias depois, você liga e descobre que já foi o enterro, que ele se matou. Você não poderá ser culpado de homicídio. Não foi você quem o matou. Mas, na exata dimensão do que você poderia ter feito para ajudá-lo e você não fez, você será corresponsável. Você não sabe quanto os espíritos amigos trabalharam a mente daquele desesperado para que ele ligasse para alguém antes de fazer cometer um ato desse. E a ideia que mais lhe ocorreu foi ligar para você. Quem sabe porque ele tem em você uma pessoa de confiança, porque ele sabe que você tem conhecimento sobre certas coisas, ele está fragilizado. E então, conseguiram fazer o cara, antes de se matar, ligar para alguém que pudesse, talvez, falar com ele. Esta situação leva a pessoa a estar em uma dificuldade diante de um evento que não foi ela que cometeu, mas que poderia talvez ter sido evitado. Poderia ter gerado, quem sabe, uma expectativa de esperança. Quem sabe ele tivesse... Alice, por favor. Quem sabe ele tivesse pensado mais e não tivesse se matado naquele dia. Mesmo que num outro dia ele se matasse. Daí ser interessante que nós nos lembremos dessa responsabilidade também incidente sobre nossa conduta. O bem que nós fazemos volta para nós. O mal que nós fazemos, certamente. Mas também do bem que nós não fizemos por desídia, por preguiça, por uma tolice, e que gerou um mal, nós seremos corresponsáveis. Perguntas? Vanderlei, por favor. Por acaso, 2 semanas atrás, eu passei uma experiência dessa, em que eu queria saber o seguinte: eu percebi que realmente aconteceu exatamente isso. Eu ia fazer uma consulta em Bragança Paulista, não estava afim de ir, não sei porquê. Conversei com a minha esposa, ela falou, não, acho que eu não vou, estou muito cansado. Ela falou, não. Geralmente ela falou assim, vai. Dessa vez ela falou assim, então fica aí. Aí chegou um momento que eu estava deitado na rede à tarde, eu falei, não, eu vou fazer consulta. Aí cheguei no consultório, está cansado, tem um monte de gente.
A secretária, às 7 horas da noite, falou assim: doutor, tem uma paciente que precisa falar com o senhor urgentemente. Ela precisa de falar com o senhor. Eu falei: mas agora às 7 horas da noite? Então parece que existe muita interferência também, para mim, de vários momentos. Eu falei assim: não, agora às 7 horas da noite tem paciente, eu não vou atender. Ela falou: não, doutor, mas essa paciente parece pela voz dela que ela precisa de falar com o senhor. Uma paciente que eu não conhecia. Por fim, a paciente fez a consulta, e no final da consulta, a consulta foi produtiva, e no final da consulta ela mostrou o testamento que ela tinha acabado de fazer, e no fórum, que ela ia se matar no dia seguinte. E aí eu consegui interferir com terapia, com psicólogo, estava lá, o psicólogo estava no momento. Então parece que existe tanto do lado espiritual, uma interferência boa e também uma interferência negativa, né, dos dois lados, né? Tentando empurrar você para não fazer consulta e outras pessoas trabalhando para você poder fazer aquela consulta. A interferência do mal foi da sua mulher. Que falou: fica aí então. Estou brincando, viu, Suzy? Não, eu não digo que há uma interferência de entidade negativa. A sua vontade é sempre soberana, isso que eu queria saber. Você estará administrando. Você vê que a resposta da pergunta 642 é muito clara. Não, é necessário fazer o bem no limite das suas forças. Não é no limite do seu tempo, no limite do seu dinheiro, no limite da sua vontade, do seu lazer. Não, é no limite das suas forças. Quando nós entendermos isso, nós vamos perguntar: eu ainda tenho forças? Se eu ainda tenho forças, eu vou fazer. Porque isso é uma deliberação soberana do seu querer. Não podem ser os espíritos, e infelizmente isso é muito comum, que nos coloquem o que nós precisaríamos ter feito. Nós devemos ter essa decisão: eu vou fazer o bem que eu puder. Aí, naturalmente, o que acontece? Você vê que foi a última consulta, foi a última das últimas, de tudo aquilo que você podia, está acabando. Os espíritos amigos falam comigo uma coisa muito interessante. Nós saímos muitas vezes para eventos, para palestras, para autógrafos, e o mundo espiritual, ele costuma sempre dizer assim, que é um dos mais sábios conselhos que eu já ouvi: tome muito cuidado com o fim, porque é no fim que você precisa acertar. No começo é gostoso, no começo é novidade, no começo é festa, no começo é alegria, no começo tudo vai bem. E sempre foi assim. As pessoas mais complicadas, as mais desajustadas, as mais desequilibradas eram as últimas na fila. Então você imagina o que é você ficar 5 horas fazendo autógrafos, sem parar. E você sabe que o horário de autógrafos está terminando. Então você fala: ai, que bom, está acabando, né? Está acabando, vai chegar, tá no fim. Você já viu o fim da fila. E então, os 2, os 3 últimos da fila são a pedreira. Porque você já está, vamos dizer assim, já está quase que antegozando o momento do descanso. Justo. Você não foi lá brincar, você estava atendendo pessoas. E não é nada mais desgastante do que você atender doentes. As pessoas não imaginam o que sofrem os médicos quando falam mal deles. Mas não existe nenhum cansaço que seja mais brutal do que o cansaço mental de alguém que tem que atender pessoas que estão aflitas, que estão desajustadas, que estão desequilibradas, que estão impacientes, e você tem que ajudá-las, não com uma receita. Você tem que dar ânimo para aquele espírito. E então chega quem? Aí você fala: 7 horas, está na hora de ir para casa. Chega o estourado, chega aquele que o mundo espiritual conseguiu por fim trazer. E é muito interessante também essa outra situação.
Nós às vezes vamos fazer palestras em casas espíritas que tem 800, 1000 pessoas. E depois da palestra vem o autógrafo. Todo mundo vai, porque geralmente tem lanchinho, refrigerante, chazinho, e o único que não pode tomar o refrigerante, a água, o chazinho é você, porque a pessoa que levou o livro, ela deixa um parente na fila, vai todo mundo, o restante vai comer, e espera, e quando todo mundo comeu, volta para substituir o cara ir comer, mas você fica lá. Então você vai, né? Por amor, por alegria a essas pessoas, porque é uma honra poder fazer isto. E aí você vê que a fila vai acabando. Ai. E então você percebe na assistência, na plateia, como vocês assim, um monte de gente sentada. E a fila está acabando. Ai, está acabando. Aí quando o último está na fila, metade daqui levanta, que são os trabalhadores do centro espírita, que estão esperando a vez deles também. Aí eles entram na fila. Você está pensando que já acabou, agora é só fechar a maleta e ir para casa, ir para o hotel ou ir dormir um pouco? Não, aí levanta a metade. Quando essa metade termina, aí vem a outra metade. Então, os espíritos, eles nos ajudam muito, dizendo, cuidado com o fim. Tenha sempre, no fim, é que você vai demonstrar quanto de evangelho existe em você. Porque as pessoas do fim geralmente são as mais necessitadas. Ou foram as mais preguiçosas. E isso quando não, depois de atender todos os que estavam ali, não veio o responsável pelo centro ou pela biblioteca e diz assim, sabe, o seu livro foi do clube, mas teve um monte de gente que comprou e não pôde vir na palestra, então eles deixaram o livro aqui para você fazer o autógrafo para eles. Você pode, né? Pode. Aí traz uma caixa com 40 livros para você autografar, todos. E às vezes 5 para a mesma pessoa. Ela quer ir para o céu com autógrafo. Por autógrafo. Eu tenho 15 autógrafos, agora eu vou para o paraíso. Com 15 autógrafos eu já fui carimbado, sacramentado. Então, o fim, Leonardo, isso a gente atende com amor. Mas o fim é o teste para nós. O limite das forças. Então é esta a ação que a gente... Senhor, me ajude, eu estou cansado. Mas esses irmãos não têm culpa disto. Eu quero dar o meu melhor para eles. Então aí você se lembra das alegrias, como médico você já desfrutou da vida. Você se lembra dos seus esforços de estudar, quando centenas e milhares de jovens não tiveram essa possibilidade de se tornarem médicos. Você se recorda das pessoas que um dia encontraram no seu atendimento a esperança e voltaram a ser pessoas íntegras. E você vê, quem sabe essa não é uma. E aí quando ela tira o testamento, e no caso de muitos com o Chico, tira o revólver e dá para ele de presente, aí você entende. E aí você pensa, puxa, o que seria se eu tivesse ficado na rede? E é esse o papel dos companheiros e das companheiras, se lembrarem também disto. É claro que a gente tem compaixão, a gente quer que o nosso companheiro fique em casa, fique com a gente, né? Mas quando nós estamos desempenhando uma tarefa que é sacerdotal, o máximo que a gente como companheiro pode fazer é não criar problema, dar apoio, dizer, não, você está cansado, eu vou fazer um chá, vou fazer um café bem forte, mas é bom que você vá. Porque aí você não é pedra de tropeço. Para aquele que, ou para aquela que, sem este desânimo, talvez fosse. Então, os que entendem o mecanismo do universo, hoje, o que acontece? Você volta, conta essa história que aconteceu recentemente, e você está com todos os seus membros intactos, você está com saúde, você está firme, passou. Eu autografei 5 horas e mais 40 minutos para cada um dos livros de gente que não foi.
porque ficou em casa assistindo novela, porque foi viajar, foi passear, ou não estava afim de sentar lá e ficar escutando. Mas meus dedos estão aqui, meus braços. Então, o limite das forças é aquele limite que os Espíritos colocam para nós como sendo o adequado, certo? Nós, na próxima semana, vamos para a pergunta 299. Em que sentido se deve entender o termo metade, que certos espíritos se servem para designar espíritos simpáticos? É a pergunta 299, que na próxima semana nós vamos abordar no nosso estudo de quarta-feira. Na semana passada nós tivemos a pergunta da Raquel. Como saber se uma paixão nascida na forja da empatia, da completude e da afinidade genuína e, portanto, desinteressada, mas cuja união, cujo enlace redundaria em trágicas consequências, deriva antes da ação de espíritos sofredores e não de um sentimento genuíno? Nesse caso, é mister deixar o amor em suspenso até que possa frutificar numa próxima existência? Bom, quando nós entendemos, Raquel, o que é o amor, nós sabemos que o amor é uma expressão dadivosa do nosso afeto. O amor, quando verdadeiro, não pode depender de qualquer resposta, positiva ou negativa, do ser a quem nós nos dedicamos. Se não for assim, se a nossa dedicação estiver esperando um retorno, isso não é amor, isto é um negócio, isso é um investimento. Dentro do mundo que vivemos, isso é normal, é assim que as pessoas funcionam, mas dentro do que nós estamos aprendendo no sentido do amor verdadeiro, esta é uma das coisas mais bonitas que alguém pode demonstrar por outra pessoa. Desde que dê a outra pessoa essa liberdade, a liberdade de não corresponder ao nosso afeto, da forma como nós estamos desejando, ou que estamos empenhados. Então, esta hipótese que você coloca, volte para mim o texto, por favor. Como saber se uma paixão? Primeiro, paixão, nós temos que lembrar que a palavra paixão deve estar entendida como algo positivo e que, a partir da pergunta 907 do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, nós temos orientações a respeito das paixões. Então, é importante mensurar e avaliar a integridade deste sentimento. Se ela nasce dentro do que uma paixão significa, se ela nasce, como você diz, de uma empatia verdadeira, de uma completude, de uma coisa que é positiva, que completa a pessoa, de uma afinidade verdadeira e sem interesse, duas pessoas podem se dedicar assim, uma à outra, e podem ter esse sentimento. Mas, se há algum impedimento entre elas, quando isso é uma coisa compartilhada, e uma delas está impedida, para que não aconteça uma tragédia, uma dissolução, uma construção negativa pela ação do amor, é preferível, sim, ter a nobreza de renunciar ambos ao exercício deste sentimento, se disto decorrer uma tragédia, como você coloca aqui, uma consequência trágica. Porque não é possível termos a felicidade de duas pessoas com a infelicidade de outras, construindo esta infelicidade de outras. É a expressão do egoísmo. A esse respeito, existe um livro magistral, escrito por Emmanuel, através de Chico Xavier,
cujo título é exatamente esse: renúncia. E nele nós encontramos um sentimento nobre vivenciado por duas pessoas, uma atrasada e uma outra elevada, e esta outra aceitando todo esse processo de não poder corresponder da forma que gostaria aos sentimentos do outro. Agora, naturalmente, se isso é verdade, não vai depender da correlação, não vai depender da correspondência, não vai depender de que outra pessoa possa, por fim, dar aquela primeira satisfação da sua ansiedade afetiva. Então, lastreado no processo de renúncia, estes dois poderão promover para uma vida seguinte a oportunidade de voltarem e unirem-se sem os obstáculos que agora são obstáculos de teste, para ver como a pessoa se comporta. Então as pessoas enfrentam às vezes vazios afetivos, desertos no coração, solidão, por longo tempo, e não conseguem compreender o que isso está ensinando. E o sonho delas é ser feliz, mesmo que isso represente a ruptura das uniões de outras pessoas, para que você fique com o espólio. Esta solidão, vencida através deste tipo de jogo, teria sido preferível aos efeitos negativos de você conquistar, de você ter a afetividade correspondida a esse preço, ao preço da destruição de outros afetos. Portanto, considerando a hipótese que você coloca como genuína, verdadeira, uma paixão nascida desta empatia entre os dois, mas que nesta vida está obstaculada por algum tipo de problema, dificuldade, limite, não é necessariamente porque os espíritos inferiores fizeram nascer dentro de nós um bom sentimento. É bom que nós avaliemos se o sentimento que estamos tendo pelo outro realmente tem essas características. Às vezes, eu não me refiro aqui a você ou a quem quer que seja, falo isso naturalmente como membro da família humana. Às vezes, nós somos movidos a certos desafios, que são bem ilustrados na frase de que tudo que é proibido é desejado. Tudo que é difícil desafia. Então, às vezes, as pessoas estão abastecidas por uma competição afetiva, pelo desafio de terem que, tem um problema, a gente tem que dar um jeito, tem que vencer, é dele que eu gosto, é dela que eu gosto. Este tipo de avaliação, que é produzido pela euforia do proibido, pode sim contar com a ajuda de entidades inferiores, para que a gente tenha isto como, não, eu não vou deixar, eu vou lutar por aquilo que é meu, aquilo que eu estou sonhando até o fim. E é muito comum acontecer o seguinte, que a outra parte, por algum motivo, resolva encerrar a relação afetiva que tinha. E aí ela se apresenta, bom, agora eu não tenho mais a mulher, eu não tenho mais o marido, agora a gente pode ficar junto. Já até caiu a coisa aqui, ó. Falou de ficar junto nessa situação, pronto, começa a tragédia. Aí a outra, não, mas por que você fez isso? Eu ainda não tenho muita certeza, não é bem isso que eu estava pensando. Porque, geralmente, a afetividade está abastecida da dificuldade, do desafio, de você tomar da outra ou do outro aquele troféu, e você mostrar que você é melhor. Você não quer o troféu de graça.
O ser humano não quer essa premiação assim, sem disputa. Porque a disputa é que faz a coisa ficar emocionante. Então, é preciso meditar. Isto é uma coisa que só a gente mesmo pode avaliar. Você se fundamenta, nós nos fundamentamos, o afeto, fundamentamos o nosso afeto em que bases? Se são superiores e são elevadas, nós saberemos não ferir ninguém para construir a nossa felicidade. Aí vem o renúncia de Emmanuel. Mas, se nós não somos assim tão elevados, se nós estamos querendo pôr o nosso burro na sombra, a gente põe todos os outros burros que estavam na sombra no sol e a gente fica com a sombra. E aí então nós não somos muito melhores. Neste ponto, os espíritos inferiores podem estar conosco, nos estimulando essa competição, essa luta por um pedaço da felicidade, como se realmente você fosse feliz depois, baseando-se na dor alheia. Esta então é uma visão que eu gostaria de deixar para que esse amor que você diz ser desta forma possa acontecer espontaneamente entre duas pessoas que se queiram. As duas precisam querer. Porque quando é só uma que quer, ainda não é amor. É um amor doado, que deve aprender a abastecer-se de si mesmo, ao invés de só existir se for correspondido. Porque aí não é amor. O amor não correspondido, que deixa de existir, não é amor. Agora, se as partes souberem aguardar, pode ser que não precisem esperar a outra vida. Pode ser que nesta mesma alguma coisa permita que esta união possa começar. A morte de alguém, naturalmente. Bem claro isso, né? A morte natural daquela pessoa que eventualmente fosse o obstáculo, a separação sem culpa de quem quer que seja, para a ruptura dos laços, podem facultar que ainda na vida presente, essas duas pessoas que se querem do mesmo modo, se unam. Não há problema, não precisa ser só na outra encarnação, pode ser nessa, desde que a própria natureza da vida se incumba de permitir isto. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta e obrigado por ter esperado, não é, uma semana para nós podermos respondê-la. A Márcia de Campinas quer saber: no mundo dos espíritos, mesmo estando separados, e o amigo for da orgia, por exemplo, não pode haver afinidade pela pessoa e não pelos interesses? Pode, Márcia. Você pode amar uma pessoa que tenha na alma este defeito. Pode. Mas isso não quer dizer que você vai para a orgia com ele, a não ser que você também seja da orgia. Isso quer dizer que você estará prestando atenção na evolução daquele ser. Você vai cumprir as suas tarefas, você vai melhorar, você vai estudar, você vai se elevar, vai visitar aquela criatura em uma situação delicada, vai tentar interceder a favor dela, para que ela se recupere. Mas você não vai ficar lá na orgia só porque é a pessoa que você tem afinidade, a não ser que você tenha afinidade pela mesma coisa e queira ficar lá. Nós podemos gostar muito de alguém, mas se isso for nos prender aos problemas dos vícios dos quais nós estamos lutando para sair, você tem que escolher o que você quer ser. Alguém livre dos vícios ou alguém viciado com uma pessoa que você gosta fazendo a mesma coisa. Então, quando nós estamos no lado espiritual e nós decidimos seguir adiante, não quer dizer que nós abandonamos para trás os que a gente ama e não pensam como nós. Não. Quer dizer que nós estaremos tentando ajudá-lo, como for possível. Dure o tempo que durar. E é aí que está a prova da afetividade verdadeira.
Você gostar de alguém que ainda sequer se respeita, que ainda sequer sabe quem está envolvendo, como é o caso da mãe de André Luiz, que vai renascer para casar-se com o mesmo homem que foi o seu marido anterior e para receber como suas filhas as amantes que o estão explorando na região umbralina, onde ele se encontra ainda. Vão ser filhas dela. Então isso é uma prova de afeto verdadeiro. Mas não quer dizer que ela ficou lá na furna, disputando com as duas lambisgóias a atenção do marido que se perdeu na mente desalinhada do sexo sem responsabilidade. Não, ela seguiu adiante. Tá bom? Muito obrigado, viu, Márcia, pela sua pergunta. O Ivanildo de São Paulo diz assim: aprendi que o perispírito molda-se ao corpo carnal. Então, como os espíritos obsessores reconhecem o antigo algoz quando durante o sono o espírito desprende-se do corpo? Bom, Ivanildo, vamos tentar aqui colocar as coisas de uma forma um pouco mais clara. Nós aprendemos na doutrina espírita que o perispírito modela o corpo carnal. E modela quer dizer, as suas linhas de força ajudam a construção do novo corpo, no que ele tem de bom e no que ele pode ter de defeito. Ele é um molde. Isso não quer dizer que o perispírito terá necessariamente a aparência física do corpo. Porque o que define a aparência do perispírito é a mente. Enquanto nós estamos em uma fase da vida em que nós ainda não temos ideia de quem nós somos, nossa mente ainda está bastante ligada à nossa personalidade das vidas passadas, da última existência. Por isso é que, quando saímos do corpo, o que vai aparecer do lado de lá não é o perispírito daquele bebezinho, de 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, porque a sua mente não está ainda preparada para adequar a forma do perispírito à imagem do corpo. Não. Ele estará do lado de lá com a forma que ele se recorda da sua identidade. A última, geralmente. Aquela que foi anterior a esta vida. Alguém aqui, por exemplo, se recorda da sua cara de quando você tinha 6 meses? Pensem, eu com 6 meses. Pensem, eu com 6 meses. Como era eu com 6 meses? O que você vai tentar? Você vai tentar procurar uma fotografia que alguém tirou da sua cara com 6 meses. Mas você vai ver a foto. Você não vai meditar na sua cara com 6 meses. Talvez você pudesse pensar num joelho envolvido, né, em paninho, daí era a sua cara com 6 meses. Mas isso você não se identifica. Por quê? Porque você não tem lembranças que marquem na sua mente a sua aparência com 6 meses. Existem pessoas que têm dificuldade, inclusive, de lembrar da sua cara quando criança. 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você precisa ir lá no álbum de fotografia da vovó e ver qual é a sua carinha. Por quê? Porque a sua mente não registrou. Se hoje você, 10, 20, 30, 40 anos depois, não consegue guardar, na hora você está passando por isso sem se preocupar com a sua identidade. A sua identidade é a identidade que você tinha, daquela vida que você levou antes. E é por isso que, quando esta criança, este jovem dorme, ao sair do corpo, o perispírito dele tem a forma que a sua mente ainda guarda da sua existência passada. Não tem a forma que ele está apresentando, porque vai levar um tempo até que a mente do indivíduo plasme para ele a cara dele, mesmo depois de estar dormindo. E em alguns casos, as estruturas de maturidade do espírito são tais que ele sai do corpo e ainda continua com a imagem que ele tem de si próprio, de outras épocas, e não com aquela que o corpo lhe deu. Porque ele sabe quem ele é, ele sabe que ele não é um corpo, ele sabe que espiritualmente ele é um ser que tem outra idade. Por isso,
ao fazer as coisas desta forma, ele vai estar plasmando a forma que ele acha ou que ele sente possuir naquela época. Por isso, Ivanildo, primeiro, o perispírito molda seu corpo carnal, você informa isso, mas de verdade não é assim. O perispírito modela o corpo nas linhas básicas do funcionamento orgânico. Não é na cara, porque o rosto, as expressões físicas são o resultado da somatória dos laços cromossômicos de pai e mãe. Seria muito estranho que você tivesse um filho que não se parecesse em nada com ninguém que o gerou. Essa é uma lei da hereditariedade natural. Agora, os espíritos obsessores poderão reconhecer sim aquele ser quando ele sai do corpo em função da aparência que ele apresente, daquilo que ele já viveu em vidas anteriores, até que ele consiga automatizar a aparência do perispírito modelada pela imagem que ele vê de si mesmo nessa nova vida. Tá bem? Então, Isvanildo, é assim que nós entendemos que não há problema nenhum entre o indivíduo estar fora do corpo, como conta, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, no livro Os Semeador de Estrelas, que eu recomendei aqui e o Valdiner não procurou. Isso, ele até comprou o livro. Ó. Cícera, você está facilitando a vida do... esse livro às vezes está esgotado. Isso. Mas você leu aquilo que eu falei? Ótimo. Ok. Ok. Então, isso aí. Lá no livro Semeador de Estrelas, nós vamos ver um caso desse. Tá bom? Muito obrigado, Ivanildo. Um grande abraço. A pergunta de um tal Valdiner de Campinas. Eu falei na semana passada para ele escrever a pergunta, lembra? E ele escreveu, tá vendo? Disso ele não esquece. Nós queremos dizer que a afeição, ela é uma coisa positiva, mas quando mal administrada, ela se torna um problema, mesmo para os que estão encarnados. Nós temos tido grandes exemplos de tragédias morais nascidas do excesso ou do mau uso do amor ou da afetividade, produzindo monstros que ninguém suporta. Nem a própria mãe ou pai que os geraram. Então, o problema da afetividade deve ser lembrado, como eu disse aqui, e que vocês anotaram. Qual era a frase? O amor, a maneira como a gente ama. Maneira pela qual nós amamos define. Fala aí, Elaine. A forma... Eu escrevi: a maneira pela qual nós amamos define a elevação que nós temos. Isso. A nossa elevação, ela é exprimida pela forma como nós amamos, como nós demonstramos essa afetividade. Então, se um espírito está, por amor aos seus filhos, por amor aos seus entes queridos, do lado de lá da vida, e ele ainda não quer deixá-los, ele está num período de perturbação, porque ele não está entendendo o que aconteceu com ele muitas vezes. Mas, fazendo de conta que ele já tenha entendido e ele ainda quer permanecer ali, isso não é amor, isso é domínio, isso é dependência, é escravização. E algumas vezes, nas reuniões mediúnicas, os espíritos são trazidos nesta condição, e quando chegam, eles falam que ele quer ficar lá, que ele não está fazendo mal, que ele ama, que ele é o pai que morreu, que ele é a mãe, até que ele perceba que o filho sobre quem ele se debruça 24 horas está adoecendo por culpa dele. Porque ele transmitindo toda aquela atmosfera empesteada das vibrações desajustadas da mente doente, a criança encarnada começa a absorver esse tipo de alimento e começa a passar mal. Então é preciso que esse espírito seja
trazido à razão, dizendo: o que você prefere? Você ama mesmo? Claro que eu amo. Mas é você que está fazendo ele ficar doente. A sua presença. Você quer continuar sendo o motivo da doença? Ou você quer, por amor, afastar-se até que você se reequilibre? Não é um afastamento para sempre. Ele não estará privado da presença. Mas ele precisará primeiro se tratar. Primeiro se equilibrar. Porque geralmente esta expressão afetiva é motivada pelo atraso do espírito. Por exatamente ele não entender o resultado da lei do universo. É alguma coisa criticável? Não, é compreensível. Mas é compreensível em uma pessoa que não se preparou para libertar. Está treinada para manter, para escravizar, para estar tomando conta. Não admite. E há uma passagem interessante no livro, nos domínios o Obreiros da Vida Eterna, melhor dizendo, quando o espírito Dimas vai ser, o corpo de Dimas, espírito, vai ser sepultado, que depois que acontece o sepultamento, André Luiz dá uma passeadinha pelo cemitério. Encontra, sentado sobre uma tumba, uma mulher que está presa aos seus despojos por um fio de energia. E então o responsável por aquele trecho do cemitério, espiritualmente falando, informa que eles não puderam cortar os laços que ligam aquela mulher ao seu corpo em decomposição, para proteger o marido e a criança recém-nascida que estão em casa, sobre os quais ela estaria se projetando, se fosse libertada, causando impactos terrivelmente nefastos sobre ambos. A benefício deles e a benefício dela, mantém-se o laço até que, com o passar do tempo, os familiares possam se fortalecer e ela possa ser também esclarecida. Mas eles não tiram, eles não cortam os laços fluídicos para que a sua ação não venha prejudicar gente inocente. E nada mais compreensível do que o amor de mãe que acabou de dar à luz e morreu no parto, se sentir responsável por criar um filho. É uma coisa nobre. Mas a lei do universo não quis que fosse assim. E para evitar os tumultos vibratórios que decorreriam dessa conduta, os espíritos ainda não libertaram o perispírito em relação ao corpo que está lá dentro do caixão. Entendeu? Isso aí. Terminamos? Nós vamos deixar essas perguntas, Ana Paula. São quantas? Tá. Nós também estamos com o tempo já esgotado. A Marlene Sodré, o Pedro Baceto e o Adailton, pedimos que nos desculpem, mas nós vamos responder às suas indagações na próxima quarta-feira, no estudo da próxima semana, como fizemos hoje com as 2 perguntas ou as 3 perguntas que ficaram pendentes da semana passada, tá bem? Nós vamos fechar os olhos. Senhor, nós te agradecemos por mais este dia, quando podemos nos unir em orações, que não são a repetição mecânica de palavras, nem a ideia mística de que o simples falar gera o hipnotismo das massas, mas o entendimento de que a vibração que lançamos, quando baseada no bem, na esperança, na alegria, na responsabilidade de viver, no desejo sincero de que o mundo seja melhor, penetra nas dimensões vibratórias da humanidade e faz o contraponto a todas as coisas negativas, as notícias de tragédias, as revoltas que produzem ódio. E assim, pequeninos como somos, podemos ajudar a harmonia do universo que aqui tenta estabelecer-se,
sem os traumas das tragédias coletivas, e ao mesmo tempo educar os espíritos para a escolha de novos caminhos. Obrigado, Senhor, por podermos ter esta noção de que tanto em nosso ambiente pessoal, no nível da nossa relação familiar, de amizades, nós podemos interferir para a construção de um mundo diferente, como também brotando de nós este desejo coletivo da harmonia entre os homens, tornar-se uma gota que, unida a outras tantas milhões de gotas, pode converter-se na caudal de esperanças que neutraliza o incêndio, que apaga as brasas, que fecunda a terra, que molha a semente e prepara na primavera o nascer e florescer da nova era. Obrigado por podermos viver em uma época onde qualquer criatura de boa vontade, entendendo a sua missão no mundo, nunca vai ficar desempregada, nunca ficará sem ter o que fazer, mesmo que não tenha salário, mesmo que não tenha o trabalho material com que sobreviva, ainda assim, esta criatura é muito importante na ordem divina, para ajudar a implantação de um novo modelo no caminho das pessoas. Abençoa, Senhor, cada irmã e irmão que nesse instante em dificuldade se sente pressionado por um sistema cruel, manipulado pelo egoísmo e pelo orgulho. Que a nossa prece seja o pequeno copo d'água que a abasteça, para que não se permita arrastar pelos convites da invigilância, do egoísmo, da violência, para que uma luz a acalme, e em seu pensamento a confiança em Deus possa dar o testemunho desta fé inabalável. Que todos aprendamos a nos contentar com aquilo que consigamos honestamente adquirir. Mas mais do que isso, que nós lutemos, não para sermos senhores de bens, mas para nos tornarmos homens de bem. Agradecidos pelo amparo dos espíritos amigos, tanto aqui em nossa instituição, quanto nos lares que nesse instante nos assistem, que vibram pelo equilíbrio, pela elevação, pela evolução da humanidade, acompanhados por estes mentores espirituais que nesse instante abraçam a todos em suas casas, que nós possamos lhes oferecer, pelo muito que recebemos, algo com que contribuir, a vontade, a capacidade de nos superarmos, de deixarmos para trás as coisas ruins que já vivemos. E é assim que o fazemos, oferecendo em silêncio a oração que você nos ensinou. Pai nosso,